Fala, tropa! Você conhece a Rantec Trader? Uma plataforma onde você pode fazer trades simulados com ganhos reais. Saiba mais no link na descrição. Vral! Dito isso... Aí dentro do campo, né? Eu acho que ele quer entrar no assunto, aproveitar o tweet dele. Então vamos embora. Acho que ele dentro do introduziu bem. campo eu ia falar isso que ele disse. Cara, assim... É um absurdo cobrar o Flamengo do Felipe Luiz por algo a mais que ele possa entregar, ao meu ver, nesse momento, tá? Pode ser que daqui a pouco seja interessante cobrar. Cara, o cara tem uma derrota. O time ganhou um jogo, na minha visão. Primeiro jogo do Vitória em casa. Não dá pra tirar de contexto as coisas. O Flamengo é muito melhor que o Vitória? É muito melhor que o Vitória. Agora, o primeiro jogo do Vitória em casa, o Carpini armou uma estratégia de se proteger o máximo que conseguisse até o Flamengo ir cansando e depois tentar soltar o time. Claramente, e vamos pegar o histórico. Pô, estreou no Brasileiro contra o Internacional, que é um dos melhores times do campeonato. Jogou também. melhor, não. Jogou melhor. Detalhe. Depois enfrentou o Deportivo Tátira numa partida que... Quanto tempo o Flamengo não ganhava em estreia? 3 anos. 3 anos que o Flamengo não ganhava em estreia de Libertadores. Não, 3 anos. E aí pegou um time não ruim. ganhava fora, na Libertadores. Fora. Estreia desde 2020. Estreia Então. desde 2020. 5 anos sem ganhar na estreia. Então, o cara tá derrubando. Não, E o cara tem uma derrota. E outra coisa que eu vou falar pra essa galera que pensa assim... O Flamengo é o gigante, é o Flamengo, é o melhor elenco do Brasil. Agora, o Flamengo não vai ser campeão invicto do Brasileirão, não. Nem é o Tem time Frotas. Não, os perder adversários jogos, melhoraram. É. Não pioraram de um ano pro outro. Não Eles melhoraram. existe campeão invicto do Campeonato Brasileiro. Tu não vai pegar o Flamengo Vitória no perder Barradão jogo. e vai chegar lá 5-0, pô, atropelar. Cara, assim, o Flamengo... Primeiro, diferente dos outros anos, isso é importante a gente analisar. Conseguiu... Tá conseguindo fazer um planejamento e cumprir metas que foram ditas lá na pré-temporada pelo Felipe, pelo Departamento de Futebol, que iria ser feito, e estão cumprindo. Ganhou o estadual rodando o elenco. Dessa vez, o estadual acabou antes da Libertadores do Brasileiro. Isso é bom, não se misturou. Mas o Flamengo ganhou o estadual rodando esse elenco, o Felipe girando o grupo, botando jogadores, testando posições e ganhou o Carioca. Pegando os clássicos, foram 8 clássicos. Cara, ontem ele fez substituições, ele ganhou o jogo nas substituições que fez, cara. O Felipe tá fazendo... O Luiz Araújo Cruz e o Bruno Henrique faz o gol. A força do trabalho do Felipe, pra mim, é muito no que foi a fraqueza do Tite. Não saber lidar com um elenco enorme que o Flamengo deu pra ele. É o mesmo elenco enorme e de jogadores... com qualidade. Jogadores de qualidade e com personalidade. Querem jogar e tal. O Felipe tem tranquilidade e serenidade de girar esse grupo. Tá girando esse grupo. Ontem tinha o Bruno Henrique, não é reserva. Ele tava sendo... Pela volta de Tátira, por tudo isso, tava ali pra dar aquele controle de carga, entrou e decidiu. O Arrascaeta, ele tem que ser... O Felipe falou na coletiva. A gente vem numa recuperação difícil do Arrascaeta. Quando ele vai pra seleção, você perde esse contato. E aí o que acontece lá, quando o cara volta, é quase que um recomeço. Então, assim, o jogador não tá aquela sequência na mão do clube. Ele preparado é pra fazer o que ele fez. Jogo apertado, como é o jogo do Vitória. Um cara como o Arrascaeta, bem fisicamente, faz o que ele fez. Ele precisa estar bem fisicamente pra fazer a magia que o André ele fala. E o Felipe Luiz que proporciona, ele tá pronto pra fazer essa magia, né? Ele tá lá pra isso também. Porque o time armou jogadas. Mas no caso do Arrasca, ali é uma jogada dele. Não, uma jogada dele, mas Ele então... rouba Mas quem proporciona o ambiente pra isso acontecer é o Felipe Luiz. Não, mas então... Eu não vou nem me apegar... Não, porque ele faz o pé de pressão. Pô. E é o Felipe que bota lá em cima pra te fazer isso. Não, mas a jogada... sai o gol e ele está tranquilo de fazer isso. Ele não tá livre. E ele está tranquilo pra fazer aquilo, também faz parte da tática que o Felipe Luiz montou. Mais ou menos, eu acho ali mais Eu jogada não vou nem dele. me apegar... Mas acho o Felipe importante no jogo. É isso que eu tô falando. O time do Felipe é extremamente organizado. Você tem o melhor elenco do país. Pô, aí. Ele consegue usar esse elenco, como disse o Betão, da melhor forma possível e alterna. É bom a gente lembrar pro torcedor que critica e tudo mais, que é o seguinte, o Felipe não tem o centroavante que ele teria pra temporada. Ele não joga... Ele foi campeão sem jogar com o Pedro. Inicia o ano sem jogar com o Pedro. E ele distribui os gols, como eu acabei de falar aqui do Botafogo do Igor Jesus. E aí já tem gente... o Juninho... Cara, o Juninho, ele fez o gol do título carioca já. Assim, Ele acabou de chegar. Gol da vitória fora de casa, Libertadores. E tem feito bons jogos, tem tido azar. Ele bota uma bola na trave contra o Inter, bota uma bola na trave contra o Vitória. A bola vai entrar. Ele é um bom jogador. Um jogador ali, ó, que junto do Boca não e o é o Felipe... Pedro. Só que é um jogador que se fizesse todos esses gols seria num patamar muito maior do que Não é o Pedro, Não vai mas ser ele esse é patamar. o jogador que, pra engrenagem que o Felipe montou,
Tá funcionando. O Bruno Henrique tem entregue gols. Enfim, os jogadores do Flamengo têm feito gols, assim, sem o Pedro. O Pedro não tá ali. Então, assim, é um time muito promissor. É um time que vai lutar por todos os títulos da temporada, extremamente organizado. O Felipe tá a 2 jogos de bater a invencibilidade do fantasma Jorge Jesus. Né? Foram 28 jogos só uma invictos, coisa, Felipe deixem, tá pelo amor de 27. Deus, Felipe Luiz conclua o trabalho, cara. Não, você eu não- Porque se Há entrar quanto em tempo que o empate, Flamengo não se tem entrar em um crise, técnico empate termina contra o o trabalho? Vitória, Eu acho que nem chega nesse pequena que ponto reclama de... também. Também né? calma, né? eu acho que nem Vamos chega lá. nesse ponto de... Vamos lá. É uma galera louca, né? Daqui a Não chega ao pouco- ponto de pressionar o daqui a pouco, Felipe. daqui a pouco a gente tá Ao achando que contrário. Crise na ele tá Gávea. vivendo a pressão que o Carille tá sofrendo vários. Mas São uns loucão, né? Uns doidão. E se você... não são os doidão só, não. É lógico que são, cara. Mas na arquibancada Não são os existe. doidão só. Na arquibancada não existe. Arquibancada, a realidade da arquibancada é o É time sendo... Felipe, Não, a é. realidade da arquibancada é o Flamengo sendo aplaudido depois de empate em casa contra o Arquibancada Inter. é É isso. O que eu não vou me apegar, na hora de falar sobre o Felipe, não vou me apegar aos excelentes números, porque esses excelentes números poderiam ser mentirosos. Sim. Mas não são. Não são. Não são. E como com o Tite, por exemplo, é um time que não tomava gol. Mas que claramente tinha um problema de, porra, o time não tá engrenando. a gente via, o time não tá engrenando, o time não tá engrenando. E Esse time cria eu acho chance, que, por exemplo, seria assim um crime você colocar na conta do Felipe tanto um suposto empate ontem contra o Vitória, como foi o empate contra o Inter, se você consegue enumerar as chances de gol perdidas. Então, assim, não tem como você culpar o treinador se você coloca como falha crônica do time o maior problema do Flamengo hoje. Conclusão. Então, assim, os jogadores estão chegando em condições de finalizar. Sim, criando. E o grande problema hoje do Flamengo, pro Flamengo poder ter vitórias condizentes com o seu desempenho, porque, por exemplo, várias vitórias do Flamengo durante todo o ano, o Flamengo não por exemplo, 1-0 contra o Vasco no Newton Santos, semifinal. É um placar mentiroso. É. O Flamengo, o Luiz Araújo perde um gol na marca do pênalti. O Flamengo perde vários gols, embora... As finais. As finais. O Fluminense. O segundo jogo Principalmente o segundo 0-0. jogo. O segundo jogo 0-0 é um placar muito mentiroso. Além dos dois anulados. Agora, O jogo do algo, Maracanã também. agora, é algo que o Flamengo tem que corrigir e acho que isso não é Mas ano questão passado do não aconteceu. técnico. Mas eu acho que isso é mais a ver com o decorrer da temporada. Lembra com o Tite? No início também, Vitória de Maga, depois Cebolinha e Luiz Araújo. Então, eu acho que passa Cara, por... gol pra Eu caralho. acho que passa Com Pedro tinha uns 60 mais gols. do que pelo Juninho, porque eu acho que o Juninho ainda tá acho ganhando que- ritmo. acho que um passa bala pelos e pontos. muda isso. Passa pelos pontos. É Michael, Cebolinha... O Michel não espera o gol, não, mas o Luiz Araújo. O Cebolinha, Mas o ontem Luiz. no Aí primeiro eu e acho. segundo tempo, teve uma mudança. Primeiro e segundo tempo. Primeiro tempo, o Flamengo criou No pra Cebolinha- caramba. E o que aconteceu no No segundo tempo, o Flamengo começou a errar mais. Mais passe. Passe, que ele tava com 90% de Não dá- acerto. No segundo tempo, ele começou a errar. Mas esse erro trouxe um Vitória mais cedo pra cima, que Vitória botou mais bola na área. Teve a bola do jogo. Conseguiu, mas depois de empatar. Empata e depois tem a bola do Antes de jogo. empatar. Que aí eles empatam, o Flamengo melhora, faz o gol e aí eles empatam. E num time que você não tem o Pedro, você precisa Só que o de Flamengo gol de voltou ponta. a controlar o jogo. Você precisa de gol de ponta. O Luiz Araújo, ano passado, por exemplo, ele faz golaço contra o São Paulo, faz gol contra Mas são o... poucos. Não são poucos. Não, ano passado foi bom, Não são poucos. Não. são O poucos. trio tinha 60 gols. Quando machucou os três. O trio, né? O Pedro tinha 25. Não. Mas pô, o Luiz Araújo você não, tinha ali não são poucos. 8, pra ponta não, 7. não são poucos gols. Então, assim, você tem o Luiz com participação mais efetiva. Você tem o Cebolinha, por exemplo, que já tinha feito gols no início da passagem do Tite. No início do ano, até se lesionar, fez gol contra o O Vasco. Cebolinha é a reserva do Bruno Henrique. Pegou contra Que o tá, Vasco. que tá mais aquecido. Exatamente. no ano. Então, assim- O Bruno Henrique tá mais esse. O Bruno Henrique nesse Então, ano é o melhor jogador. sete Eu gols ano concordo passado, plenamente com a O análise Araújo. do... 7 gols. É meio que redundante 7 falar gols isso. no mas... ano. 7 gols no ano. É, Luiz Araújo? 7 gols, porra. É, mas a maioria no brasileiro. cara. Mas a maioria no brasileiro, esses gols aí. Não, sei, tem gol no Brasil, tem gol no Libertadores. Também. Tem gol, se não me engano, no eu acho Bolívar. pouco sem o Pedro. Não, mas beleza, mas é um ponto. Que é essa parada que tá Sim, rolando. sim. Mas, por exemplo, ele 4 tem... no Brasileirão, 1 na Copa Brasil, 1 4, no Carioca é pouco. e 1 na Libertadores. Pouco. Gente, mas Eu acho o Luiz Araújo, eu acho pouco. Acho pouco pra um ponta, mas vários pontos. Me dá o ponto que faz mais do que gol aí. É o Bruno Henrique.
Eu tenho um Não, também aqui. Eu não, tenho um pô. também. Eu Qual? tenho Não, também. Tem o Joga Ares. aí, Rony. Ares. Há quanto tempo ele não é O ponta? Rony, o Então, Ares, o Ares Ares, agora. Nem o Rony, o Rony seria- não, o Rony seria injusto. O 23 não era. O Rony seria injusto. Goleador? Não, mas mais 7 gols, 10 gols. Ele fez Não, 10 goleador, gols e 10 goleador. assistências. No primeiro semestre ele não tinha feito nem 2 gols. E, Betão, Dois, o Rony 23. seria Não, até era, injusto. era o segundo artilheiro, depois do Cano, era o zagueiro, pô, no primeiro semestre. Depois ele Não, bateu depois dessa elogiado. vez, O Ares... Eu reclamava aqui, eu O falava, Ares pô, o ele Rony tem que fazer uma gol, participação em tem que fazer gol e com gols bizarra dos 3 últimos anos, assim, faz mais. Eu acho pouco. Eu mais 10 acho gols todo ano. o Luiz Araújo é uma parada que eu divirjo de muitos elogios. Eu acho que é um jogador que pode entregar mais. Sempre achei isso. Pô, eu acho, importantíssimo, gente. eu acho hoje um jogador que pra mim é ele pode reserva. entregar Mas eu mais, acho eu o também 7 acho. pra um ponta bom. Eu acho o 7 pra um ponta bom. Só levantei a mão do Ares. 7 gols e 5 assistências, 10 assistências. Lógico que ele pode entregar mais. Lógico que ele pode, mas eu acho ele Ele é o bom menor dos jogador. problemas. Não, do é, Flamengo. menor bom jogador que eu jogador. falo. Eu acho um falo. jogador de elenco. Não vai Não, ser eu titular do acho que Vai ser, Flamengo. jogador vai ser hoje- titular. Não Eu vai acho ser não. titular? Eu acho que não. Ele vai ser titular. Não. Com todo mundo à acho disposição, é o Pedro, aí na esquerda Também é o vai Bruno ser, Henrique, vai ser o Bruno titular. Henrique e na direita é o Gerson, né? Que não é o ponto. É isso. Esse é o time. Esse é o time. Ele é E aí, reserva. a Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, e aí vamos ver quem vai chegar, mas é isso. Luiz Araújo, Plata Esses e caras são primeiras opções. Michael são reservas. Sim. E Cebolinha. Cebolinha, Michael e Cebolinha, Plata, Michael e Luiz Araújo são reservas. nesse time ideal que Estão a gente tá lembrando falando. os números do Luiz Henrique aqui, eu vou puxar pra você, do ano passado. O Luiz Henrique e é o números melhor- e também foi- não são não, e o bons. Luiz Henrique, Henrique- 12 gols, o 5 Luiz Henrique assistências. era Melhor jogador do questionado. ano. O Luiz Mas é a Henrique era carreira questionado. dele. Que ele, Desde a formação ele tirei, foi ele é o cara a fazer gol. Ele era então. questionado no início do Botafogo. Melhor- que ele, Sim. ele Aí deu uma- no meio do ano, ele temporada. foi. Melhor rei da América. Então, 12 gols. Então, assim, o Luiz Araújo é um cara importantíssimo. Eu acho que se... Pra mim é reserva. Não, do time titular é reserva, porque Não, o Gerson pela direita, né? Não, tudo bem. Mas é o pai do É reserva. um baita do reserva. bom reserva. Você não fala tanto do elenco do Flamengo? E outra coisa, Sim, na é mão um do bom Felipe, reserva. cara, na mão do Felipe vai jogar de titular muito, mas muito. Pô, o Flamengo Porque tem sei, Copa não. do Vai, Brasil. porque vai girar o time, Cadê? Não vai jogar. Vai Flamengo, não fala- Felipe não, vai Copa do botar Brasil, os Copa do Brasil. 11, todo jogo. Esquece Não tem isso. técnico que faz isso hoje. Esquece. Não existe. Felipe Copa é do técnico Brasil. europeu, gente. Felipe é técnico europeu. Gente, foi titular da estreia da Libertadores. Pô. Faz forte. Que ainda não Mas treinou é, na mas Europa, O mas... Felipe é, pô. O Felipe é, pô. Técnico jogador europeu, europeu. né? A Mas o formação Felipe dele é, pô. Não, o A Felipe formação é. dele era Cara, alta. Você vê o time tinha claramente, gente pô. desesperada pro Felipe Luiz ir pra seleção brasileira. O caralho. Não, mas enfim, gostou ou não é. Eu acho A que sim. formação dele é Seleção, eu essa. nem queria porque eu quero o bem dele. E outra Igual a coisa, o Felipe... Eu ele acho tem- cedo pra O Felipe, ele tem Ele ia fuder condição... a carreira dele. Não, O deixa ele Felipe, no Flamengo. o Felipe tem condição de fazer algo assim que acho que nunca foi feito na história. Se ele tá dirigindo um time que é favorito ao brasileiro. Favorito, né? Sim. Favorito. Vai brigar pelo título. E na Libertadores também. Ele vai, das duas. Tá entre os favoritos. Ele é o Copa melhor do Brasil time, ele é o também. melhor elenco do Ele Brasil. pode O não melhor elenco do ganhar. Brasil é o favorito. Ele pode não ganhar. Isso aí é do jogo. Mas é né? favorito. Mas ele tá ali, o Abel dirige em times que estão pra brigar pelo Sendo que título. o Flamengo hoje tá... Tá jogando melhor, exatamente. É. Ainda tá jogando melhor do que o Palmeiras. Se ele ganhe. Mano, eu falei aqui antes que só o Renato Gaúcho é campeão jogando e como técnico. Ele pode ser, das 3 principais competições em um ano de carreira, campeão jogador e técnico. Ele já é da Copa do Brasil. Se ele ganhar o Brasileiro, ou a Libertadores, ou os dois juntos, que seria surreal, o cara em um ano de carreira, o cara se torna campeão jogando e dirigindo os 3 principais títulos do país. É uma ascensão tipo Chabelão. Mano, O Braulio Gomes, vocês são um absurdo. malucos. O Plata é titular, meu Deus do céu. Até Você vai barrar o ninguém Gerson? falando M. Vai barrar É o quem Gerson? sai. Cara, não dá pra todo mundo ser titular, Gente, não, mano. é um ataque. Se com vai três. ser titular, Luiz Araújo, Não. Plata, Não. Gerson, Bruno Henrique, como é que faz? O meio-campo, você Aí vai o mexer no Juninho, Juninho também. aí joga Não, todo mundo. O ataque são 3. O Bruno Henrique, eu acho que tá credenciado a ser titular. Sim. O Pedro Mas vai ter, voltando, vai ter é o jogo, Pedro. vai ter Não, jogo que o Gerson vai ser segundo volante. Final da Libertadores. Final da Todo mundo Libertadores. disponível. Quem tá um pouquinho abaixo hoje é o De La Cruz. Se o Pedro voltar normal, é o Pedro e é o Gerson. É o Gerson. Então, Então, esses Gerson na caras do são De La bons. Cruz, não? Não, hoje não. O jogador que joga pior desses todos hoje é o De La Cruz. E o Felipe, mas o Felipe não tá incomodado com o De La Cruz. Não, vai o mexer. tirou ele ontem de O novo. filho, Mas não, vai não, tirar ele mas, do- não, pra- mas tirou, pra botar tirou, o Gerson. tirou, mas fisicamente. Ele pode cair pro Jorginho. Aí ele vai cair, acho Não acho sei. muito melhor. Não, que ele. Aí, esse vier o o De La Cruz, Jorginho, o De La puta Cruz que é, Avançou hoje mais um pouco. Avançou é a o vida. De La Cruz é alguém que eu já venho falando sobre como ele tem que
por exemplo, não pode ser um mero circulador de bola no meio campo do Flamengo. Mas tem um detalhe, eu concordo com tudo, já critiquei. Mas, por aqui. exemplo, você viu a Só coletiva que do Felipe ontem? No Flamengo, o De La Cruz não é o que ele era. Não. No River ele era um ponta, né? Não, beleza, Então, beleza. assim, no Flamengo ele tá virando, virou o articulador. Não, junto mas com o Pulgar. que eu... Tá por dentro, marcando, o que não entra na minha cabeça... E é que- ele pode ser melhor O ainda que do não ele entra tá na minha sendo. cabeça é que o Pulgar seja o jogador mais assertivo no meio campo do que ele. Eu entendo. Mas o Pulgar tá jogando mais que ele. Tá jogando mais que ele. Então, não, eu acho que tipo o Pulgar assim, é mais confortável na posição do que ele, né? é mais confortável. Por exemplo, o Felipe, ele falou ontem na coletiva sobre como ele quer fazer dessa dupla de volante. Exatamente. Tá formando Ele uma tá dupla. forçando É isso aí, o De La Cruz a ser o isso segundo aí, volante isso aí. pra ser a dupla perfeita. Ele identifica nele características. Por exemplo, ele não que possa gosta do ajudar De ele La Cruz como joga na seleção do Uruguai. Não gosta. exatamente. Como 10. Agora, por exemplo, quando você não tem a Arrascaeta, o Felipe não pensa assim. Já aconteceu. Eu trazia o Alan pra ser segundo homem Então, e o... mas você lembra... Ontem tinha uma galera meia. pedindo o Alan num lugar do De La Cruz. Sim. Eu até comentei. O Alan recuperou Teve espaço. naquele momento. O Alan recuperou espaço. Mas assim, tem que perceber, você vai lembrar que já teve jogo que com o Tite, que o De La Cruz foi deslocado pra função do Arrascaeta. Até o jogo começou assim Jogou mal. e foi um deserto de ideias. Então, assim, de repente, na cabeça do Felipe, ele tá treinando, né? Fala assim, cara, não é que eu não gosto dele como 10 porque eu não gosto. De repente, o Felipe, cara, ele não rende ali. Ó, como era. pra mim, o Flamengo não pode abrir mão de, por exemplo, tem 3 articuladores titulares, né? O Gerson, 3 articuladores titulares. primordial. Com o passar da temporada, logicamente, desgaste, lesão. Pulgar e O Flamengo Ortiz, tem que né? batalhar sempre pra ter pelo menos 2 articuladores no jogo. Então, Pulgar, assim, o Gerson e o como é que Ortiz, vai... são os 3. Não, que eu tô falando Que de faz o time articulador... jogar. Não, tô falando articulador meia. Por exemplo, Gerson de la Cruz e Arrascaeta, por exemplo, sai o Gerson, pra mim tinha que entrar, por exemplo, pra manter características, um Matheus Gonçalves da vida. Também acho. O Luiz Araújo como 10 eu não vejo. Também, ele tem tentado. Por exemplo, Também acho Luiz que não. Araújo pela ponta ontem. Ele vai pela Tanto ponta, pela né? esquerda quanto pela direita. É um cara muito mais efetivo. Foi Sim. mais efetivo que jogando a partida toda contra E o o Matheus Tátira. entrou num jogo do estadual, eu acho que um estadual, um jogo que ele fez contra o um Vasco. golaço com o Alacian. Teve jogo do Vasco, eles ficaram Isso aí é brincando. Maricá. Mas teve um jogo que ele e o Alacian entraram e fizeram um monte de jogadinha ele por dentro. Assim, é outro que tá pedindo passagem já, também. Mas esse- Não, mas o Juninho aí também. é impossível demorar, né? logo Porque- normal. Porque o Flamengo vai. Esse é o que o Tite não conseguiu dosar no passado. O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Isso é do caralho. Felipe fala isso. Só tem coisas positivas. Só. E o Não bom tem- é- eu não caio nessa de, o melhor elenco do Brasil. É foda. Não é foda. Mas é O difícil. todo mundo quer ter, ele tem. Não, mas é difícil. Todo trabalhoso. mundo quer ter. Você tem que ter difícil. competência. Não, tem- mas agora, você tem um desafio pra ter o melhor Exatamente. elenco. Lógico. E o desafio é você colocar em méritos e Todo dentro mundo do que pra você jogar. imagina em futebol. Todo mundo jogando. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!